Olha, diz-me uma coisa, tu contactaste-me, sei lá, já 2 meses atrás, ou algo Eu assim acho do que género, faz um pouquinho mais até, eu acho. se calhar mais, exato, até acho que foi Isso. na altura que eu partilhei o episódio com o Gabriel Segurado, não foi? Foi. Quando tu me escreveste, disseste-me qualquer coisa do género, aquele episódio com o Gabriel foi o pior que eu ouvi até hoje. Não, foi um dos melhores que eu ouvi. Foi um Então dos conta lá, como melhores. é, como é que tu encontraste, Uhum, o meu podcast, os meus vídeos, como é que certo. chegaste a mim? Não, eu tenho recentemente postado mais coisas sobre finanças, né? E Uhum. eu acabei vendo um patrocinado que o Gabriel fez, Ah, aonde ele colocou ali uma frase muito incrível, que a indústria financeira está aí para te enganar, né? uhum, E eles querem fazer de tudo para que você seja o cobaia, seja a vítima. E daí eu exato. falei, cara, que frase sensacional. Ele tirou de um livro ali tudo. E Uhum, daí eu vi que era um canal recém começando, tinha acho que cento exato. e poucos seguidores na época lá. E ele comentou, Uhum, tava um dos stories ali, um post lá, pô, participei de um podcast assim, assim. E eu, curioso, adoro consumir conteúdo de investimento, entrei e fui ouvir na hora. E ao escutar o bate-papo de vocês, criou toda essa sinergia aí, né? Entendi muito o que vocês falaram, entendo e concordo com vasta situação nesse sentido. E daí eu acabei falando, Gabriel, pô, que legal, cara. A gente começou a ficar em contato. E daí eu pensei, pô, vou entrar em contato também ali com o Pedro e tal, porque a parte do Behavior Finance, que é uma das exato. coisas que eu mais gosto, e o investimento passivo em ETFs, eu falei, acho que Pois pode é contribuir isso que eu depois queria falar contigo. isso. E daí acabei mandando a É mensagem isso. ali também, justamente com a ideia de disseminar o conteúdo, né? Trazer a informação financeira de forma eficiente, né? Eu fui investigar um bocadinho o que é que tu fazias e percebi no teu Certo. Instagram, eu depois vou pôr o teu Instagram nas notas do episódio, percebi que tu Tá. gostavas muito das finanças comportamentais, ou seja, todos os comportamentos que nós humanos temos em relação ao dinheiro. Explica um bocadinho de onde é que Exato. veio isso. Desde criança sempre tiveste essa paixão por dinheiro, a paixão por perceber o comportamento das pessoas? Como é que isso nasceu? Sempre eu gostei muito de números, né? Sempre Uhum. adorei finanças. Quando eu tinha 17 anos, eu já tinha uma loja aberta, então eu sempre gostava de lidar Ah, com é? negócios, com coisas assim, isso. E o número ficou sempre muito, né, na minha Uhum. cabeça. Eu fiz faculdade bem cedo, metade da faculdade de engenharia civil, então Uhum. eu acabei aprendendo ainda mais o raciocínio lógico e depois Uhum. eu fui para administração e outras áreas. Mas o número ficou muito na minha cabeça. E 2017 tem um Uhum. episódio que eu fui num evento aqui no Brasil, que era o evento a cada 2 anos da Bolsa de Valores, né, da Uhum. B3. E naquela época eu não conhecia nada do Behavior Finance e eu vi, ó, vai ter um prêmio Nobel que vai fazer uma palestra aqui. E um deles era o Daniel Kahneman, do Fast and Slow, né, o Rápido e Uhum. Devagar. Eu não fazia ideia quem era aquele senhor. E quando ele estava lá falando tudo, eu falei, tá, e agora? Quando é que vai vir os gráficos? Quando é que vão vir os números, as ações, os negócios? E ele só sistema 1, sistema 2, vieses, decisões. E Uhum. aquilo me marcou. E anos depois, comecei a montar minha carteira de investidor, tudo, e comecei a ver o quão importante é as finanças comportamentais para um investidor de longo prazo. Uhum. E daí eu vi, puxa, então isso aí realmente tem razão, isso aí é uma coisa que vai fazer. Porque eu percebi o seguinte, como eu sou investidor através de ETFs, eu penso, puxa, em algumas horas você pode montar uma carteira de ETF Uhum. e ela vai ficar com você por décadas. Isso. Então, é 1% raciocínio lógico e teórico e 99% é emocional.
É estado do E mercado. exatamente. Então, mas vamos E voltar ainda um bocadinho mais atrás. Eu coloquei aqui de tá, lado um livro que eu li há uns anos, há da pouco tempo. Ariely. Este é muito bom e este fala sobre os nossos hábitos em relação ao dinheiro. E Uhum, antes de chegarmos à parte do investidor, eu acho que é muito importante para quem está a ouvir este episódio ou a ver o vídeo, perceber que nós parecemos investir. Antes de começarmos a falar da parte de raciocínio, das emoções, já lá vamos. uhum, Mas antes de tudo, nós temos que ter dinheiro para investir. E, portanto, como é que nós conseguimos ter dinheiro para investir? Em primeiro lugar, temos que aprender a ganhar dinheiro. Em segundo lugar, temos que aprender uhum, a poupar dinheiro. Gastar certo. menos do que aquilo que ganhamos. Porque só a partir desse nível é que nós temos ali um excesso, vamos lhe chamar assim, que podemos dizer, ok, este é o excesso, eu já tenho a minha vida confortável, já consigo dar conforto à minha família, a casa que eu pretendo, no inverno ninguém está a passar frio, eu ligo o aquecimento, tenho a vida Uhum. confortável e agora quero investir aquilo que me sobra. Só que a maior parte das pessoas não lhes sobra nada. Não Ou consegue seja, sobrar. o grande problema começa, e por isso é que eu gosto tanto destes temas de falarmos de dinheiro abertamente, o grande problema começa porque os meus pais, por exemplo, ensinaram-me a poupar, não me ensinaram a investir. Uhum. Mas alguns pais nem isso conseguem ensinar aos filhos, nem o É. poupar conseguem ensinar. Tu, na tua família, eram poupados, ensinaram-te a investir, ou na tua família queriam era mostrar o Lamborghini ao vizinho? E como é que isso funcionava? É, eu vim de dois avós, né, parte de pai e mãe, ambos muito empreendedores, assim, Uhum. e do ramo de negócios mesmo, e sempre Ah, ok. teve o negócio na nossa família uma coisa muito, muito correto, né? Era uma coisa que o trabalho sempre foi muito incentivado. Tanto é Uhum. que com 16 anos eu estava na faculdade e com 17 eu já tive uma loja aberta, né? Já abri uma loja ali para Uhum. justamente começar a trabalhar de tanto incentivo Ok. que eu tive. Isso foi muito A, importante. foi. E tomar conta, né? Eu venho, então, a parte gerencial, né, dos números, de Uhum. organizar, fazer planilha, isso eu sempre fiz a minha vida inteira para estar aprendendo tudo e tal, e isso me deu essa familiaridade, né, com planilhas, com análise de dados, de Uhum. balanços, e me deu uma base muito importante para justamente trilhar essa carreira Tu no tiveste mercado essa financeiro. sorte, então, com a família, tiveste Claro, essa sorte. sim, 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 já tive essa base. Por Uhum. mais que Muito bom. toda a minha família, ninguém tem uma ação, ninguém nunca comprou uma Exato, ação, nada, exato. porque meus pais falavam o seguinte, que se eu não confio em mim mesmo para comprar uma ação, para tocar um negócio, por que que eu vou delegar para os Nos outros, né? outros. Olha a inversão que é hoje, né? Então, Sim. justamente até eu acho que eu tinha visto, não sei se foi um Reels teu ontem ou anteontem, que também falou isso, né? Uhum. As grandes mentes estão aí, né, para a gente ser sócio desses caras. Exato. Então, exato, então eu também quero pegar parte de algo que eu sei que o meu limite pode ser até aqui e eu quero Uhum. entregar na mão de uma mente brilhosa que tende a fazer muito melhor do que eu. E eu vou focar no que eu sou bom, no que Isso, eu isso, realmente tenho, né? Então, isso. eu tipo, passei essa barreira sozinho, dando as Uhum. caras no investimento, sem ter isso de família. E por isso que a minha Leste este carteira livro? foi do zero. Já tive, aham. Ok. Esse Então, e é. este também, estes são clássicos, não é? Sim, sim, No sim. Brasil tem uma São capa livros. diferente, este tem uma Aham, capa diferente no sim, Brasil. E, exatamente. e influenciaram a tua forma de lidares com o dinheiro, quer dizer, tu já tinhas essa base familiar de empreendedores, não é? Para ti já foi quase Sim, sim, natural arregaçar as mangas e começar a desenvolver o teu próprio projeto. exato. Algo que Sempre teve essa. a maior parte das pessoas Uhum. não. Não. Eu, por exemplo, Sim, não tinha sim. isso. E eu vejo muito essa situação do incentivo, né, de você Uhum. vir, né, de uma situação onde o trabalho ele é mais
proposto para você fazer, mas a pessoa realmente tem que querer ir para frente, né? Eu digo, uma das coisas que eu também escutei em casa não tem muita necessidade de você ficar ali dos 16, 17 até seus 22, 23, naquela ideia de eu estou estudando. Agora é o período de estudar, depois eu vou ver o que acontece. Então, eu nunca comprei muito essa ideia. Tu começaste logo a ver o que é que acontece e a Então, experimentar. pô, isso, você trabalha e você estuda ao mesmo tempo. Nunca deixar de lado o trabalho, né? E depois a gente foi entendendo ainda mais um pouco dos juros compostos e a gente sabe o que é começar mais cedo, né? Então, por isso que realmente é uma situação que tem muito a ver. Sim. Olha, e como é que surgiu esta oportunidade? Nós, entretanto, para quem não sabe, já tivemos Tá. esta conversa agendada e depois tu, entretanto, disseste: Olha, há aqui uma altura em que eu não vou estar cá porque vou estar em Harvard. Estiveste na Universidade de Harvard a E, fazer. Explica lá. eu, em 2020, né, um pouquinho ali, só retornando ali, Sim, depois sim. daquela palestra na B3 aqui, Behavior Finance ficou muito forte. 2020 em que altura? Antes dos 2020, confinamentos do Covid? durante, Durante, né? ok. A nossa filha nasceu em 2020, então, final do ano. Então, minha esposa e eu, a gente ficou praticamente em casa, com ela gestando. Então, sou louco por aprender. E eu descobri um curso na Universidade de Chicago, a modalidade online, no momento, que era a psicologia financeira. Um curso de 8 semanas, entrei e falei, gostei daquela parte do Behavior Finance, saí desse curso apaixonado, né? E colocando Mas o que é muito que em falavam prática. especificamente em termos comportamentais? O que é que falavam? Podes dar-nos assim algumas ideias? A base é o processo decisório. E o processo decisório ele vem muito com base nos nossos vieses comportamentais. Que isso é o oxigênio das finanças comportamentais, são os nossos vieses. E quando você aprende que um viés ele não é uma doença, né? Você não é uma pessoa, a pessoa é mais ansiosa ou isso, então eu preciso. A gente vê que nos vieses todo mundo sofre, todo mundo está pronto para sofrer mais, menos e ser influenciado por eles. E quando a gente descobre que isso não é doença e que nós podemos conhecer eles Controlar. e de certa forma controlar, né? Eu sei Exato. que eu vou cair nesse viés porque Exato. está enraizado em mim, então Ou pode ser um talvez registro de infância, é um registro de infância que eu isto. tenho ali, tenho aquele comportamento enviesado, sim. Perfeito. E esse daí a gente já vai nos vieses emocionais, são esses que a gente vem, né, enraizados, e que a gente não consegue mudar. Os vieses cognitivos, que são as duas divisões, né, esses, na medida que o conhecimento entra, o viés ele fica menor. Então, Ok, a sim. gente também entender, por exemplo, um viés muito tranquilo que é o aversão à perda, ou procrastinação e status quo. Esses são vieses emocionais. Olha, Por mais que e você. aquele em relação ao dinheiro eu já falei uma vez num episódio, aquela reação de: "Eu nem quero olhar para a conta bancária para não me assustar". Uhum. Também é É muito, isso não é? aí. Também existe muito. Uhum. Mas repara, não resolves nada, se não olhares para a conta Não, bancária não vais resolver nada. de jeito nenhum. Então, a situação é a gente entender isso e ver. Então, uma pessoa que tem um viés totalmente procrastinador, com uma Hum, dificuldade de fazer situação como essa, ele às vezes fica pensando: puxa, eu preciso ir em psicólogo, terapia, ou eu não sou uma pessoa adequada para várias situações, e joga como se fosse uma doença, sendo que daqui a pouco ela entende isso e vê, puxa, para esse negócio, talvez, para esse ou ramo, daqui a eu pouco tenha vira doença isso. mesmo, pode virar. Isso, aí pode virar, aí começa a entrar ansiedade junto, nervosismo, e Exato. daí você vai indo embora. Então, você pega, né, no mercado financeiro, você pega, por exemplo, assim, um trader, uma pessoa que vive disso, ele certamente é uma pessoa que não tem o viés da procrastinação. Ele é um cara muito mais explosivo, utilizando o sistema 1 mais do que o sistema 2. Então, você fala em investimento passivo, ETFs de longo prazo,
O trader, ele quase Fica treme na cadeira. maluco. Isso mesmo. Estás-te a passar. Exatamente. E Sim. vai falar de trader para mim, vai falar de coisa assim, eu tremo na cadeira daí. Então, Também eu, assim, exato, se falares para mim, tipo, não, entrar e depois velas ao minuto, eu não sei. Oh, Uhum. Sim, calma, já estou a sim. ficar ansioso só de te ouvir. Exatamente. Eu não quero, eu compro para acumular património, Acumular com patrimônio. custo, dizia aqui o Gabriel, o segredo é comprar 1 euro por 50 cêntimos. É Uhum. isto, que é comprar com uma margem de segurança muito grande, comprar quando está muito abaixo do valor justo, do valor intrínseco, Isso, e acumular, deixar lá aquilo a acumular. Não. É que depois há muita com gente que me certeza. pergunta, então, mas assim como é que ganhas dinheiro? Se nunca vendes, como é que ganhas Uhum. dinheiro? É que depois há esta coisa também de... Porque mistura um bocado a bolsa com apostas, com casinos, com... não é? Misturam estes É isso conceitos aí. todos. E uma Uhum. coisa é comprares porque estás a comprar património, e eu quero comprar o mais barato possível, portanto, sempre que há grandes quedas eu bato palmas, compro, Perfeito. porque eu quero é ter dinheiro dos meus negócios, quero que eles estejam a gerar dinheiro mensalmente ou regularmente, para eu poder ter a minha vida confortável, como eu já disse, e ter Uhum. excesso para ir investindo para longo prazo. Mas depois é aquela coisa, é a mesma coisa que vamos imaginar que eu estou a investir em imóveis. Eu, por exemplo, não sou fã de imóveis físicos, mas eu podia estar a comprar apartamentos, casas, a Claro. metade do preço. Se eles Uhum. estão a metade do preço, e se eu tenho dinheiro, compro e depois vou vender a seguir porque baixou de preço? Não, não é? Não, E vou mantê-lo. manter ou comprar mais, não é? Porque o meu Uhum. vizinho Sim. ao lado pode estar louco e diz que não, isto agora não vale nada. Pronto, então Que eu agora compro-te a vale casa. metade. Eu compro-te a casa. Aham. Dá cá isso. Dá por metade do preço que eu compro, né? Exato, eu compro. Não vou vender a minha por metade do preço, não é? É isso aí. Hum, É mas, esse. mas estes comportamentos é engraçado. Eu não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal é que dá uns anos para cá que se começa a falar mais nisto e começa a haver Uhum. mais pessoas a partilhar aquilo que fazem, a partilhar as suas aventuras e os seus erros, porque inclusivamente eu percebi no teu Instagram que tu também assumes os teus erros como um homem. Certo. Todo mundo, a gente tá totalmente recebendo os feedbacks de nós mesmos, né, com Uhum, relação às sim. nossas escolhas, seja de investimento, seja dos negócios em si. E o processo decisório, né, também da parte assim, ele pega justamente essas situações assim dos investimentos ali e a pessoa pensa que no Brasil você vai na bolsa de valores ou vai para o mercado financeiro sempre com o intuito de retirar o dinheiro depois. Esse é um dos Depois, a longo maiores, prazo. Estás a dizer a longo prazo. ou no Ai, no curto curto? Ah, também. ok. Isso, mas é aquela ideia de que quando você vai num cassino, quando você vai fazer, você põe o dinheiro e você quer tirar para fazer ficar com lucro. Isso. No mercado financeiro, a gente tem que começar a aprender a olhar que ele é a mesma coisa do que você comprar negócios, porque é negócio. Claro, Então claro. você tem que botar o dinheiro lá todos os meses, sem essa obrigatoriedade de falar, não, eu botei 100 mil e eu preciso tirar daqui a pouco, porque parece que é um ambiente hostil, parece que é um Deixa-me fazer-te uma ambiente pergunta, predatório. Guilherme. Sim. Uhum. Desculpa interromper. Eu tenho Claro, este defeito, eu estou sempre a interromper, mas estás a falar nisso e eu estou-me a vamos lembrar. lá. Tu Uhum. és empreendedor desde os 16 ou 17 anos que tiveste a tua primeira loja. Ah, eu tenho empresas desde 2009 Uhum. também. Sim. Para mim é muito fácil perceber isso de eu estou a investir em empresas. No início não percebi. No início, quando comecei a investir na bolsa em 2018, só fiz as neiras. Mas Uhum. dá uns anos para cá, é muito fácil eu perceber que eu vou comprar uma parte, eu vou ser acionista daquela empresa, não é? Comprei ações, sou Justo. acionista da empresa, e eu não tenho pressa, porque eu sei que isto vai demorar 3, 5, 10, 20 anos. Mas para mim é fácil perceber isso porque eu já tenho negócios há muitos anos e eu percebo, não é de um ano para o outro que um negócio duplica. Percebes? Achas que para É. ti também é fácil perceberes isso porque desde os 16, 17 anos tens negócios próprios e percebes que as coisas levam tempo?
Eu posso garantir que sim também, com certeza. Ajuda-te, o facto de teres negócios, ajuda-te a ser melhor investidor na bolsa? Ajuda sim, Ok. porque tu consegue, a loja que eu tinha, né, uma franquia de surfwear, num shopping center, ela é o mesmo negócio do que, resguardando proporções, uma Apple, né? Eu tinha que ter um balanço patrimonial, eu tinha funcionários, eu recebia, eu vendia, eu tinha produto. Então, você é uma empresa. A única diferença é que uma é gigantesca e você é pequeno, mas os processos são o mesmo. Então, se eu quisesse ganhar 20, 30, 40% de um ano para o outro, você começa a ver a dificuldade que é você gerar 20, 30% de caixa de um ano para o outro. Isso. E quem nunca E, teve um negócio, se calhar olha para a bolsa e diz: pois é, então, mas. E então entra em coisas especulativas. Eu estou a falar contra mim, claro, porque eu fiz isso em 2018. isso, Eu entrei exato. estupidamente e perdi muito dinheiro à custa disso. Mas é bem isso aí, porque a pessoa vê e, mas eu vou fazer aquilo ali para ganhar 10% ao ano, 20% ao ano. Isso aí é ruim. Aí o cara escuta alguma outra coisa, esse aqui tu duplica, aqui tu tem chances de triplicar. Então a pessoa quer entrar e tirar, entrar e tirar. Uhum. Então, como muito dessas pessoas fazem isso, acontece essa situação. A gente teve há 2, 3 anos ali o mercado brasileiro bateu, acho que há 2, 3 anos atrás, 3 milhões de CPFs na Bolsa de Valores, né? Investidores. E quem investia em criptoativo nos últimos 2 anos superou todos os investidores da Bolsa de Valores. Exato. E olha, Então, a bolha, vocês apanharam a bolha das empresas de produtos à base de cannabis? Não. sim. Eu entrei nessa bolha. Eu entrei no topo da bolha. Perdi dinheiro. Perdi. Não cheguei a fazer investimento, mas acompanhei muito, principalmente os REITs lá dos Estados Unidos, né, que Muito tinham mal, muito muito mal. exposição nisso. Então, é justamente isso. A pessoa, ela olha essas situações e vê como um ambiente de entrada de dinheiro, ganha, porque é uma coisa ruim e difícil, e tiro. Aí ele tira o dinheiro e faz o quê? Devolve para o banco e deixa render do nada, ou não deixa, não olha como um negócio, né? Exatamente. Mas repara, eu tenho um mentor em Singapura que é o Adam Kuo. Não sei se conheces o Adam Kuo. Não. Vou-te mostrar o canal dele. E ele fala muito nisso, no jogo de idiotas que é comprares e venderes ações de empresas especulativas. E basicamente, Certo. o jogo de idiotas é: tu compras algo por $100 e aquilo é uma empresa especulativa, nunca vendeu, porque existem empresas cotadas na bolsa assim. Eu já falei noutros vídeos. A Nikola Motors, por exemplo, uma empresa que diz que vai vender os caminhões movidos a hidrogênio e não sei o quê, nunca vendeu um caminhão e aquilo andou em bolha loucamente e as pessoas continuavam a comprar ações daquilo e a fazer trading daquilo. O Adam Kuo, aqui. Adam Kuo, legal o canal dele. Percebes quem é? O canal no YouTube. Bacana. Eu subscrevo um curso dele de investimento em longo prazo. Eu todos os anos renovo a subscrição. E basicamente ele diz que a especulação é um jogo de idiotas que funciona assim. Tu compras por $100, mas aquilo não vale nada. Qual é o valor intrínseco daquilo? Não é nada, porque olha, nunca venderam um produto, nunca venderam um serviço, não é nada. É uma coisa especulativa. Pronto, e tu foste idiota porque deste $100 por aquilo. Está tudo bem se encontrares um idiota maior do que tu que dê $120 e tu vendes aquilo por $120. Pronto, e tiveste ali um acréscimo de 20%. Tu saíste fora, ficou lá o idiota a 120. Está tudo bem se esse idiota arranjar alguém que compra 200, a 300, por ali acima. Perfeito. Onde é que está mal? Porque muita gente ganhou muito dinheiro nessas empresas especulativas. Muita gente já ganhou muito dinheiro na altura da bolha das criptomoedas. O que é que corre mal? O que corre mal é se nós somos o último idiota a comprar. É que compramos no topo e depois não há idiota maior que nós que vá comprar a seguir. Então ficamos com aquilo e perdemos dinheiro. Como aquilo não vale nada, é que se fosse uma empresa, pelo menos ainda tinha ativos, tinha uma série de coisas que se fosse liquidada valia qualquer coisa.
como poderia aquilo é uma valer coisa algo. que não vale nada, não tem patrimônio, em termos patrimoniais não vale nada, pronto, eu Uhum, sou o último idiota e fico com aquilo. exatamente. E, É, e, é e, e co- diz. esse, esse aqui até é um dos que eu mais gosto aqui, a Run the Walk. Esse aqui é um livro fantástico e Muito bom. ele Eu depois ponho justamente nas notas do episódio. ele justamente ele traz logo no começo ali, ele fala que existem duas teses para se investir, né? A primeira Uhum, é dos valores intrínsecos, quando a gente descobre ali realmente o valor da empresa, e daí pode uhum. vir justamente nessa ideia de comprar 1 euro por 50 cents. E a Com uma segunda margem de chama-se segurança muito, não é? perfeito. A segunda Era chama-se este livro? Castle. Era este Perdão? livro o que tinhas mostrado? Este livro, aham. O Isso. livro que Burton mostraste Malkiel. é este. Esta é a Esse versão aí. anterior, não é? Exato. É que ele Ok. só tem a versão até Isso. 2007 mesmo. Esse aqui, esse Ah, aqui é este é então. a última Ok. versão dele. É. Então, que agora no Brasil ele Ok. veio traduzido, mas a leitura em inglês é muito sensacional. E a segunda tese de Uhum. investimentos chama-se Castle in the Air Theory, que é a teoria do castelo do ar. E é justamente isso que tu falou. Você tem um castelo sustentado por um ar que ele só fica aqui na medida que existe esse fluxo de vento. Então, quando esse vento Exato. sai, nada sustenta ele, né? Não é uma empresa. Então, você vê essas posições especulativas todas com a característica do castelo do ar, exatamente isso. E não tem, por incrível que pareça, não tem problema se o investidor perder dinheiro nisso ou ser enganado, se ele entender a estratégia que ele está fazendo, né? Pô, ele tem alocação Uhum. X, né? O core da carteira, o 2% do núcleo seu duro, eu digo. portfólio. Isso. Cara, e eu Está vou lá bem? e eu fui o último. O problema é que 99% das pessoas dão Tem all-in. 99% da carteira. Isso. E Pois. eles não conseguem, e daí falam que a bolsa é cassino, né? Novamente, que a bolsa é arriscada, Exato. mas eles não pegam, tá, o meu plano é esse. Então, se eu quero Uhum. alocar uma posição ali, ela tem que ser de 1%, 2%, como tu mesmo falou. Isso. Então, É a gestão do porque a risco. Aí é a chance gestão do é risco. a gestão, isso, e é isso Sim. que eu faço até comigo mesmo, na minha carteira, eu tenho 85% em ETF, global neutro, Uhum. e 15% de forma administrativa, de forma que você consegue, não só em posições especulativas, mas ter exposição direta em empresas que você Uhum. gosta e entende que é bacana ter na carteira. Pois, Então, eu tenho ao contrário. Eu tenho, sei lá, 85% em uhum, empresas individuais legal. e o resto. Eu, ETFs, gosto mais de os usar para, por exemplo, eh, áreas onde não há claramente uma empresa que seja líder de mercado. Eu já falei Sim, noutros vídeos. perfeito. Nas energias renováveis, por exemplo, Uhum, eu tenho uma empresa de consultoria ambiental desde 2009 legal. e trabalhamos para projetos de produção de energia por fontes renováveis, parques eólicos, centrais solares fotovoltaicas e eu percebo o que é que tem acontecido nos últimos anos nas energias renováveis. E eu vi Uhum, muitas empresas grandes a tornarem-se empresas minúsculas e a serem adquiridas por quase nada. E, portanto, não há uma empresa claramente que eu diga assim, epá, eu estou há tantos anos neste setor, não há uma empresa que eu diga, se eu tivesse investido há 15 anos atrás, mantinha uma posição interessante. Não. Então, nessas empresas eu prefiro estar exposto a um cesto, a legal. um ETF, a um Certo? cesto de empresas, porque eu não Uhum. sei qual é que vai ser a líder ou as 2 ou 3 líderes de mercado nos próximos anos. Uhum. É Noutros uma estratégia setores, excelente. mas lá está, Guilherme, repara, é a minha estratégia, portanto faz sentido para mim, Lógico. Isso enquanto perfil mesmo. de risco e perfil de investidor faz sentido para mim, quem está a ouvir tem que perceber, faz sentido para ti também? Não, não, não. Porque, por exemplo, este livro aqui, conheces o I Will Teach You to Be Rich, do Ramit Sethi? Não, esse não. Tu que investes em ETFs vais gostar muito. Ele defende Pô, só investir em ETF. Só. bacana. Ponto. Ele não Legal. gosta de Vou investimentos pegar em depois. empresas individuais. Uhum. Hum, exatamente por aqui, porque ele disse:
Em ETFs deixas de te preocupar, ou seja, não tens que andar a Uhum. olhar por aquilo, porque se a empresa já não é relevante, salta fora do cesto de empresas, entra outra mais relevante, Perfeito. pronto, fazem o trabalhinho todo por ti e é preferível investir num ETF do que não investir nada e fazer aquilo que tu estavas a dizer, Sim. pegas no dinheiro e encostas lá no banco durante 30 anos. Opa, Uhum. por favor, até me dói no coração, não é? É a exposição ao mercado, né? Tanto é que Isso. desde os, um pouquinho mais técnico aqui, mas desde os estudos lá do CAPM e do Beta, você percebia que estar exposto ao mercado gerava de 70% a 75% do teu retorno de longo prazo, né? A exposição genérica ao mercado, seja em E fechar algumas os olhos. empresas ou através. Isso. Então, você já tem que entender que isso já é uma coisa que te coloca na frente de 90% Exato, do, é do isso, local que é você isso, vive, né? Então, é isso. faz todo sentido ter essa situação. E da mesma forma que eu ainda nunca vi trader velho para contar história, né? Ou na lista da Forbes, né? Exato. Pois Mas é. ao mesmo tempo que tem É gente que ganha verdade. dinheiro no trade, né? Eu nunca vi ainda esses caras ali. Mas assim, o mercado financeiro tem centenas de formas de investir e formas de pensar. Uhum. E o que eu escolhi para mim foi justamente o que, voltando ali, né? Do meu perfil de investidor, de como o meu comportamento me guia e eu sei aonde eu sou mais tentado ou não, o Uhum. investimento passivo, sendo o núcleo duro da carteira, É o que ele faz faz mais total sentido. sentido. Claro, Porque eu para ti. consigo. Eu sou uma pessoa que gosto de ter muito tempo livre, eu Uhum. priorizo muito minha família, minha esposa, minha filha, as Uhum. coisas que eu gosto de fazer. Então, na medida que eu deixo de fazer isso para estar estudando empresas, acompanhando Claro, situação, eu claro. entendo que eu posso deixar um retorno na mesa, posso Uhum. deixar um dinheiro na mesa, Mas porém eu abdicas dele em escolho torno da família, do isso. tempo claro. Exatamente. Então, e é justamente esse tipo de coisa que eu comecei a falar com os amigos e pessoas próximas. E Eu como é que falava, reagiram? Explica-me. Os teus amigos mais próximos não pensaram assim: "Oh, este gajo anda a fumar coisas estranhas"? com certeza, Foi? porque primeiro aqui no Brasil, quando você Sim. fala que você só investe no exterior, eles já falam, opa, o que você sabe que eu Vendido, não és um sei? vendido. Isso. Ou acha que o cara tem informação da NASA, alguma coisa assim. Eu digo, não, Pois. não, eu vou aonde está a informação. O Brasil Uhum, é 1% do mercado mundial. uhum. Não Pois. tem lógica nenhuma você investir para o longo prazo no Brasil. Uhum. Então, eu digo, Pronto, é aqui, isso. quando a gente estudou países emergentes, né, para eu colocar o ETF de emergentes na carteira e tal, você percebe que emergente tem uma característica que eu até falo em palestras assim. Uhum, Você é um país muito bom para se trabalhar, para gerar renda, para empreender. Né? Eu prefiro abrir uma empresa aqui no Brasil para ter menos uhum. concorrente do que abrir nos Estados Unidos, Nos do Estados que abrir Unidos, aí na Europa, claro, claro, porque claro. a luta é muito maior aí fora. Então Isso, aqui eu concordo. posso ganhar dinheiro mais fácil. Teoricamente, o mercado aqui é menos Isso é eficiente, vamos muito dizer assim. giro, nunca tinha pensado nisso. Isso é muito Entendeu? giro. É, porque eu Isso. prefiro ter uma empresa aqui em Portugal Isto. e outra, eu já tenho 2 empresas neste momento, eu prefiro Uhum. aqui do que de facto abrir uma empresa nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos é para eu investir o dinheiro É que aí que eu ia ganho aqui chegar. nos meus é isso, é isso. Exatamente. Então, países emergentes, a gente tem que empreender, tem que tirar a ineficiência dele, porque são pessoas Uhum. que requerem informação, educação. Então, aqui você consegue abrir uma empresa de educação financeira, que é Isso é como eu estou muito bom. fazendo hoje. E só que daí a inteligência número dois é o que você ganha aqui, você investe lá fora. Você Uhum. investe no mundo. Não fica Vendido, seu vendido. é, não fica utilizando o home bias, né, o viés de localidade que vai te prender somente no teu país, né? Ah, eu preciso estar aqui, eu preciso comprar isso. Não, não. Tem empresas no Brasil, ok, aceitáveis, tá bom. Está Mas bem, em enquanto Portugal você também, vê, exato, mas já me perguntaram: claro, "Porquê é que não investes em empresas portuguesas?" Pronto, olha, foi o melhor momento
de todos os episódios do podcast foi isto que tu explicaste, explica tudo de uma forma simples e rápida. É isso? É isso aí. É isso mesmo. E quando você investe nos ETFs globais neutros, Rodrigo, eu ainda tenho essa resposta. Eu invisto em todo o mercado brasileiro. Eu tenho todas as empresas aqui através dos ETFs, mas no percentual adequado. Se o Brasil é pequeno, a minha alocação é pequena. Claro. Se a América do Norte é grande, a alocação lá vai ser maior. Então, tens alocação na China também? Eu tenho 27% do meu portfólio em empresas chinesas. Tu investes na China? Eu pego... Porque como é que eu faço a situação dos ETFs? Eu sou muito... por mais que eu tenho o Behavior Finance como, né, um norte, eu sou muito fã do Eugene Fama, que foi também um prêmio Nobel e praticamente o pai dos mercados eficientes, do Three Factor Model, né, das small caps de valor. Então, eu sou apaixonado pelo estudo dele e como ele trouxe verdades para o mercado financeiro. Então, eu gosto muito da eficiência de mercado. Então, se hoje o mercado é dividido mais ou menos 65% América do Norte, 25% Europa e 10% emergentes, a minha exposição ela tende a ser muito parecida com essa alocação. Eu não faço, eu não arbitro emergentes mais do que diferença. 10% não tens. Eu tenho hoje na minha carteira 15%, porque eu arbitrei um valor a mais e diminuí a Europa. Então, hoje a minha posição está em 15% em emergentes. Ou seja, também fazes um bocadinho... Eu costumo dizer que eu tenho um harém com várias beldades, não é? São aquelas beldades que eu quero ter no meu harém. E, portanto, aquelas beldades... Eu tenho 20 camas, eu tenho 20 empresas no meu portfólio, não quero mais. Para entrar uma, tem que sair outra. Isso que tu estás a dizer para dares mais 5% em emergentes, tiveste que deixar cair a Europa. Tu também fazes um bocado por substituição, é isso? Sim, exatamente. Okay. Então, pego por convicções e pego por simplesmente deixar um achismo, deixar uma sorte aí rodando, né? Então, eu não... Ao mesmo tempo que você consegue ver que pela eficiência de mercado e pela geração de riqueza, emergentes está mais ou menos entre 10% a 11%, puxa, os países emergentes, eles são muito incríveis. Eles são a máquina do mundo, a ferramenta do mundo, a produção do mundo quase. Então, pode ser que esses 5% a mais que eu arbitrei, justamente por uma decisão pessoal, tenha sentido. E isso eu vou medindo a cada ano. Claro. Quesito, como é que está ali o market cap do mundo, assim, né, os pesos, e daí vejo, pô, tá indo nessa direção, não tá? Aí eu altero ali a minha simples planilha e segue o jogo. Fazes a gestão do risco e a diversificação dessa forma. Isso, exatamente. Porque quando eu comecei aqui no Brasil, em 2018, eu comecei a comprar quase 30 empresas aqui no Brasil. E daí, quando eu comecei lá fora, 2019, comprei um monte de coisa. Aí eu me apaixonei pelos REITs. Falei, nossa, REIT é muito melhor do que os fundos imobiliários que nós temos aqui. Aí eu comprei quase 30 REIT também. Aí eu quase muito que... Eu estava fazendo o meu próprio ETF quase. Pô, exato, só que isso dava-te muito trabalho. Tu depois seguires cada uma delas... Não, então assim, aí eu via, tá, então... aí foi justamente de 19 para 20 que eu comecei a conhecer os ETFs, já estava 100% locado no exterior. Aí eu falei, é aqui que eu vou amarrar meu barco, porque eu enxergo a maior inteligência, a maior eficiência para o longo prazo nisso, para o que eu quero para minha vida, né? Eu mais passivo, mais calmo. Isso, exatamente, acompanhando, sabendo daquelas estratégias básicas, né, de que 90% dos gestores perdem para os ETFs passivos. Então, isso já te liga um alerta de saber que você está na frente de muita gente. E como o meu objetivo no mercado financeiro é 40, 50, 60 anos, é uma carteira infinita, a alocação genérica, para mim, é que mais fez sentido.
sim. Eu gosto, eu como tenho a mentoria do Adam Koo, eu muito de ele todos os meses envia-me videoaulas para eu estudar. E os meus negócios eu já os tenho a rolar, já funcionam sem mim, portanto eu consigo estar muito tempo livre a estudar, a ler, a ver os vídeos. Legal. E confesso que aquilo que falávamos há bocadinho por termos negócios, aprendemos a ser melhores investidores nas empresas cotadas na Bolsa. Mas ao contrário também é verdade, ou seja, eu por estudar estas videoaulas que o meu mentor me envia e por perceber como é que funciona uma Amazon, como é que funciona uma Alibaba, como é que funciona uma Meta Platforms, uma Microsoft, por perceber os modelos de subscrição da Adobe, eu torno-me melhor empresário também, porque eu olho e digo assim, Legal. isto é brutal, eu vou implementar isto nos meus negócios próprios, percebes? E, por exemplo, eu no meu site eu tenho vários cursos online em modelo de subscrição. Vou entrar aqui. Legal. E isto veio de onde? Já leste o livro Subscribed? Não. Não. Nestes episódios do Subscribe. podcast falo muito neste livro que eu li em 2018, que Que é legal esse aí. incrível. Olha, E Subscribe Model Be Your este Company. livro mudou completamente a minha forma de ver as coisas e ao estudar empresas que já tinham modelos de subscrição, como por exemplo a Adobe, eu disse assim, epá, eu tenho que implementar isto também nos conteúdos que eu crio, nos modelos de negócio que eu tenho. Produz. E então eu criei no meu site os cursos online que eu tenho em modelo de subscrição, basearam-se isto, ou seja, porque eu li este livro, porque eu comecei a estudar como é que funcionavam estas grandes empresas, das quais eu sou Legal. acionista, que é incrível, não é? Como é que funcionam estas empresas? Eu começo a tirar dali ideias que eu também posso adaptar para os meus negócios. E eu considero que eu tenho ficado melhor investidor porque tenho empresas e tenho ficado melhor empresário porque Exato. invisto em grandes empresas Porque cotadas na investe. bolsa. Show de bola. Olha, não tinha feito também essa análise aí, achei muito, muito, muito legal, porque tem É. total sentido na medida que você explora a empresa. Aí a gente volta lá atrás que a gente falou, são aquelas mentes brilhantes que estão na frente dessas empresas, né? Os melhores CEOs do mundo, as melhores equipes. Então, você analisando a empresa a fundo como investidor, vê, puxa, olha o que eles estão fazendo. Aí olha o que a minha tá aqui, então eu vou fazer similar, né? Vou fazer o mais próximo possível, né? Com certeza Isso, ajuda demais, meu Deus. Na parte isso. de empresário mesmo, né? E isso é uma coisa gira que tenho sentido nestes últimos anos e então para mim faz todo sentido, lá está, são duas atividades que fazem completo sentido. Uma E lá corrobora está, para outra. isso, exatamente, é isso mesmo. Ajuda isso aí. Eu gosto de ver as empresas assim como um hobby, assim, né? Como uma situação sem compromisso. Então, às vezes eu assisto algum vídeo ali que vai falar 1 hora explicando sobre a empresa, tudo e tal. Aí passo o olho nos balanços ali, como eu tenho facilidade de entendimento e leitura. Então, também para ver. E tudo isso é um aprendizado, né? É como você está fazendo quase que um curso, quase que alguma coisa. Você analisar uma empresa, você tem conteúdo para falar, você pode dizer como que aquela ideia surgiu, por que essa ideia foi implementada. Então, te atualiza muito, né? E às vezes até erros que são cometidos e que decidem voltar atrás. Por exemplo, não sei se viste há pouco tempo que a Meta Platforms despediu 13% dos trabalhadores. Vi, 11 mil, deu bastante gente. muito. Pronto, não se sabe bem o que é que está no fundo daquilo, vamos ver daqui a 2 ou 3 trimestres que implicação é que aquilo tem, se não é um desinvestimento em algumas áreas de negócio, pronto, no Reality Labs. A questão é,
não é fácil despedir pessoas e não é fácil Não. nós chegarmos à frente e admitirmos os erros e dizer assim, olha, eu achei que íamos crescer mais nestas áreas de negócio e, portanto, investi fortemente na contratação de mentes brilhantes nesta área de negócio, enganei-me, o mercado não está a reagir Sim, bem, não estou a conseguir isso não foi. faturar e eu acho da parte do Mark Zuckerberg, acho que foi brutal ele ter admitido isto e gosto Uhum. que um gestor admita isto, enganei-me, é mau para quem tenho que despedir, mas eu tenho que tomar, para o bem da continuidade do negócio, eu tenho que tomar esta decisão. Exatamente. E eu gosto de E ver isso. eles foram, né, muito precursores, né, nessa situação do metaverse e Uhum, todo esse tipo de coisa. E daí a gente percebeu aqui no Brasil a quantidade de fundo de investimento que começou a surgir só para investir em empresas de metaverse, exato. é, virtual reality, coisa nesse sentido. Então, aí a gente volta naquilo ali. Então a pessoa talvez viu que essa seria a oportunidade dela entrar no mercado financeiro. E Uhum, daí ela entra em algo totalmente que ela está vendo na mídia, porque claro. agora uma empresa mudou de nome e tal, e não sabe que isso é uma aposta da empresa também, né? Quantas coisas que a Amazon lançou também, eu acho que foi o Amazon Fire, que era aquele celular dela, alguma coisa assim, foi totalmente um Muita dinheiro coisa, jogado claro. fora. Foi, foi, E isso foi, as empresas erram, né? claro. E é justamente E isso tu que. nos teus negócios próprios já Uhum. erraste certamente e tiveste Sim, que sim, voltar atrás sim. em determinadas decisões. Exatamente, contratação de pessoas, como tu mesmo falou, né? Uhum. Então, você botar pessoas certas em lugares errados faz faz uma grande turbulência na tua Moça, empresa. moça. Exatamente. A pessoa é muito boa, tu gosta dela, tu confia, mas tu colocou no lugar errado, Está simplesmente tudo isso. ao lado. Então, não dá. Então, Sim. a gente fez participei de um grupo dirigido aqui no Brasil com o Luiz Hum, Fernando Garcia. É um dos maiores psicoterapeutas de donos de negócio e empresários. E a gente aprendeu muito a fazer a análise da tipologia das pessoas através uhum, daqueles testes, o MBTI. Então, você conseguia ver se a pessoa tinha predisposição à introversão ou à extroversão, como também a capacidade de empreender ou a capacidade de empresariar, né? Então, isso uhum, tira aquele conceito, todo mundo nasceu para ser empreendedor, todo mundo nasceu. Muito pelo contrário, a pessoa tem uma uhum, predisposição a isso, né? Ou não. Então, novamente, voltando lá nos vieses, eu, por exemplo, no o meu perfil, ele é um perfil de empresário. Eu tenho mais características de empresário do que de empreendedor. E eu consigo sentir na pele uhum. essa dificuldade. E não posso, de forma alguma, querer, como eu falei, querer buscar terapia, me entupir de remédio porque eu estou vendo o meu amigo sendo empreendedor, porque não é, entendeu? Eu posso ser um excelente empresário com pulos de empreendedorismo normal, né? Como eu já fiz meus Uhum. negócios, como eu tenho hoje a parte da educação financeira, só que vai falar, tá, mas o Guilherme talvez vai poder ser um Jeff Bezos, um Elon Musk. Eu já digo que não, mas Pronto. talvez eu Mas poderia não há ser, problema nenhum. não há problema. Talvez eu Isso. poderia ser o CFO da Amazon, mas eu não Uhum. seria talvez o CEO da Amazon. E Exato. é isso que o jogo Uhum. acontece. Então Uhum. é se conhecer e você vai trilhar no caminho que é muito mais fácil para ti, né? Tu vai estar sempre jogando em casa. Conheceres-te e respeitares isso, porque um colaborador meu, o meu gestor de projeto na empresa de consultoria ambiental, uma altura estávamos a falar, eu de há uns anos para cá, eu trabalho apenas 4 horas por dia, à tarde, de manhã vou ao ginásio, faço Legal. sauna, pronto. E estávamos a discutir uma série de questões e ele disse assim, pois, mas a forma como tu montaste a tua vida pessoal e profissional e dizes não a quase tudo, hum, nunca conseguirás criar uma empresa tipo uma Amazon ou uma Tesla. E eu, exato, verdade, mas Sim, estou confortável com isso. Respeito porque não é isso que eu quero.
Exatamente. E eu sei que nunca lá vou chegar, nem quero. Pronto, não quero, não é esse tipo de vida que eu quero. E isso é Show bom, de é nós bola. percebermos quem somos e respeitarmos isso, não tentarmos forçar uma coisa que não é isso que nós queremos para a nossa vida. Claro, porque às vezes essa pessoa, ela escuta tanto esses jargões sociais e talvez ela abriu 4, 5 tipos de negócio diferentes, tentou empreender e falhou em todos. E ela se acha uma pessoa fracassada, uma pessoa ruim, só que daqui a pouco, se ela pegar para administrar uma empresa, ela em poucos anos botaria a empresa nos A eixos e crescer, seria talvez claro, o claro. maior executivo da companhia. Então, é simplesmente essa situação, né, das pessoas certas nos lugares errados. E o investimento, novamente, é isso. Eu consigo me ver fazendo a compra todos os meses de ETFs e acumulando posição. Então, aqui eu estou jogando em casa, aqui eu estou bem, né? Exatamente. É o E teu perfil? isso, adoro. E legal que a gente sabe que no longo prazo, todo mundo vai estar muito melhor do que vai estar agora. Então, Exato, é isso, é isso. Olha, o mercado financeiro. e em termos profissionais, estás a dizer que tens vindo a criar uma academia ou como é que funciona essas questões da educação financeira? O que é que tu criaste? Até para quem está a É, ver este episódio ou a ouvir, sim. poder conhecer um bocadinho o teu trabalho. A gente vinha dessa base familiar da parte justamente de investimentos imobiliários, né? Uhum. Então, a ideia sempre era estar adquirindo novas áreas e, posterior, Adquirir ao vizinho negociando. louco que está a dizer que está a metade do preço e tu vais lá Isso, comprar, não é? Abaixo do valor intrínseco. exatamente. Só que muito mais para justamente para terrenos, né, chão, né? Então, e depois também, novamente, entender o seu ponto de até onde tu vai chegar. E depois pega essas áreas e negocia com quem tem o know-how de fazer Construir. apartamentos, outro tipo de coisa e usufrui, troca pela renda. E Ah, ok. assim continuamos fazendo durante muito tempo. E chegou num determinado momento que eu falei, puxa, então nós estamos praticamente 100% Hum. imobilizado, né, em ativos de baixa liquidez, e aí que o mercado financeiro Pois, entrou para mim. Então pois. eu peguei... Explica só às pessoas menos entendidas o que é isso da baixa liquidez dos imóveis. Porque as pessoas Você... às vezes têm essa noção que é, Uhum, pois, mas a bolsa é mais arriscado, eu se tiver um apartamento, se quiser eu o dinheiro vendo. uhum. Não é bem assim, né? Quando Exato. você se trata de grandes áreas, né, como terrenos, ou depois com empreendimentos que são feitos, você vê que ele tem uma dificuldade número um, que é fracioná-lo. Uhum. Porque, às vezes, o teu imóvel, teu apartamento, pode valer 1 milhão. Uhum. Só que naquele mês, você precisaria de 50 mil, de 100 mil para Como é que uma fazes? operação médica. Não tem o que fazer. Uhum. Então, Não você vendes uma acaba cozinha, tendo... não vais vender uma É, cozinha, não é? então, você acaba pegando dinheiro em banco, você acaba daqui a pouco pegando alguma outra coisa. Sim. Ou, na loucura, vem aquela questão. 1 milhão eu boto por 500 mil para vender. O E vizinho mesmo louco, assim, exato. e mesmo Pois, assim vai levar alguns tempos. Tá? No Brasil, aqui leva alguns meses ainda. pois. Então, a gente começa a ver isso. O que adianta você ter daqui a pouco uma locação, ok, assim, em imóveis, e isso não é líquido do dia para a noite, e Uhum. você não tem essa tranquilidade de manuseio, né, Do do próprio dinheiro, patrimônio em si. rapidamente. Uhum. Exatamente. E, novamente, diversificação. Isso. Ok, a tua empresa faz hambúrguer. Então, talvez você vai querer ter 10 empresas de hambúrguer ou você vai querer comprar outro tipo de ramo. Então, Uhum. eu comecei justamente ali em 2018 a estudar o mercado financeiro e dragar a parte dessa situação, pisar no freio nessa parte imobiliária e deixar realmente no mercado financeiro que eu, Guilherme, senti que tem mais eficiência para o longo prazo. Muito Então, bom. isso vai me dar essa liberdade maior, né, de estar gerindo os investimentos, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo,
Então, isso te possibilita uma situação muito melhor. E você tem ali uma posição, precisa de 20 mil, você vende, precisa de R$ 1.000, você vende, e A depois ideia é pode não vender, colocar. mas a ideia é Isso. não vender e acumular para longo prazo. Mas se precisares de É, vender, a questão da liquidez que tu referias é muito interessante, porque vendes e em Portugal, em 1 ou 2 dias, tiras o dinheiro da corretora e vem para a tua conta bancária. No máximo demora isso. 48 horas. Não sei se No no Brasil máximo é igual. 48 horas. É? Isso, aham. Aqui Pronto, também é D2. pronto. Então, é uma situação que, novamente, não faz sentido a pessoa ter, eu tenho 10 apartamentos e ponto final. Tá, mas por Preciso que que tu de não pode dinheiro em ter? 2 dias. Preciso de dinheiro em 2 dias. Então, tu pode ter 9 apartamentos e um no mercado financeiro. Uhum. Da mesma forma, a pessoa tem, sei lá, 100 milhões, 1 bilhão na bolsa, no mercado financeiro. E o cara, às vezes, não tem nem a casa própria. Isso. Então, pô, também pode ser essa situação, né? O mercado financeiro hoje, ele é muito cruel nesse sentido Uhum. de você não ter uma base, né? Então, novamente, a diversificação e o entendimento faz toda a diferença, né? Então, tenha o entendimento para tudo, né? Para você apostar em qualquer tipo de mercado, tendo sempre um respaldo amplo, né? Apostar no bom sentido, não é tipo casino, não é? Sim, 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 exatamente. É apostar num segmento que você quer, no sentido da palavra, né? De Uhum. assim, tá, eu tenho agora 10 apartamentos, eu vou pegar um e vou tornar ele mais líquido e vou para outro tipo de ramo. E o mercado Uhum. financeiro, ele é o mercado em si. Porque você comprando as empresas, você está comprando o pneu do carro que tu anda, o combustível que vai no teu carro, o vidro do para-brisa, você é Tudo. dono de tudo, né? Do Sim. imóvel que praticamente você mora ou trabalha e paga aluguel é do mercado Uhum. financeiro. Exato, é isso. É isso. O Aham, é hospital, esse o hospital onde tu vais pertence a um real estate investment trust qualquer, pertence. não Tu só é? viaja de avião da Boeing, da Airbus, né? Que são as empresas que você Exato. automaticamente fica dono. Então, essa situação aí que faz isso. E daí, então, eu vim para cá e gostei tanto, me apaixonei tanto pela questão do mercado financeiro que eu comecei a ajudar muitos amigos Uhum. a abrir conta e depois levar o dinheiro para o exterior, os ETFs. Em um determinado momento, nesse ano, em março, um amigo meu falou assim, ó, Guilherme, vamos fazer uma palestra, vamos juntar umas pessoas para eles te Nesse ouvirem ano, falar. quando? Este Nesse ano 2022. 2022, ok. Isso. Uhum. E a gente fez, juntamos ali inicialmente umas 40 pessoas, Uhum. e quando eu dei a palestra explicando o que que é o buy and hold, o que que é os ETFs, e qual o funcionamento do juro composto, falei um pouquinho do behavior finance, Uhum. por que que as pessoas caem em pirâmides, e pirâmides financeiras, né? Sim, sim. E quando terminou a palestra, eu vi que uns 4, 5 ficaram, pô, Guilherme, e como é que eu posso começar? Como é que faz isso? Tu tem alguma coisa? E daí eu acabei desenvolvendo uma mentoria pessoal, totalmente eu e a pessoa, né? Não é um vídeo online no momento, não é nada nesse sentido. E eu passo um passo a passo durante todo esse período Uhum. que a pessoa fica do absoluto zero até se tornar o investidor completo nesse segmento, né? ETFs, investimento de longo prazo e focando no que importa, que é o seu trabalho, aumentando a sua renda, cuidando da sua família e deixar com que o mercado financeiro, os investimentos, em menos de 10 minutos Trabalho por para ti. mês, isso. Então, Uhum. eu tenho ali as planilhas que eu forneço para o pessoal e com os pesos já determinado, tudo bem certinho, os ETFs ali. E a planilha diz: olha, com o aporte desse mês, você vai lá e compra tantas cotas de tal ETF, tantos dólares de tal ETF, fecha a planilha e vai trabalhar. Eu falo: não abre come broker, não abre corretora, não queira saber de nada. Espetáculo. Trabalhe e Isso, aporte. isso. Trabalhe e aporte. Então, foi esse nicho que eu encontrei. Esse nicho que é o que Uhum. eu quis ficar.
mas eu conheço praticamente sobre tudo no mercado, não faço, não opero quase nada. Mas você lida com tenho criptomoeda e sei, mas não faço questão de ensinar, porque eu tentei nichar e ser fiel ao meu plano realmente para sempre, né? Então, essa que foi a ideia. Muito bem. Olha, e é Essa que... portanto, eu depois vou pôr nas notas do episódio aqui a tua Uhum. página no Instagram e aqui o parasempreinvestidor.com.br é que é o site, ele já vai abrir, que isto Isso. fica um bocadinho lento enquanto Esse é estamos aqui. a ideia do nome, assim, e do conceito foi justamente quando a Uhum, minha filha nasceu e, uhum, e ela era super bebezinha, a gente em casa ainda, eu comecei a criar tipo um diário, um manual, um livro de regras de o que eu julgo ser bom para ser um investidor de sucesso. E assim eu comecei uhum, a botar em prática ali conceitos, ideias, e daí eu botei na cabeça, tá? Mas a pessoa tem que ser para sempre investidor. E daí uhum. eu acabei usando Isso. esse nome, mas a ideia veio da construção de um livro, de um manual, justamente para deixar para minha filha e para um dia eu falar, olha, isso aqui era dessa forma que o papai fazia as coisas, tudo, assim que eu vi os investimentos, por que eu não entrei em tal coisa, por que eu fiz isso. Por isso que quando aquele meu amigo falou, tu tem conteúdo para palestra? Eu falei, cara, eu tenho mais de 60 páginas escritas já, É. fácil. Só criei o PowerPoint e fui. Então, dentre zilhões de nichos financeiros e de investimento, eu busquei a junção do buy and hold com os ETFs passivos. Então, Uhum. Perfeito. essa é a junção e é isso que eu falo para as pessoas, terem isso, né, entre 80%, 90% da carteira ou até 100% se quiser, e vá trabalhar. Vai ser Já o leste este? John Bogle, sim, acho que tá dentro. Que Este investidor de aqui bons. fala exatamente nisso, nos Aqui, ó. investimentos. Aí está, aí está. Aí, ó. Fala exatamente nisto dos índices, nos ETFs. Uhum. Esse foi É a isso. base que eu comecei a aprender os ETFs, né? Então, Que engraçado. lendo isso, eu já via de outros influenciadores aqui do Brasil falando sobre Uhum. esse livro. Então, fui atrás e foi se encaixando assim perfeitamente com a minha estratégia. E da forma que eu penso os investimentos, essa eficiência do mercado. Então, eu justamente abracei os ETFs e daí eu falei, pô, ETF, buy and hold tem tudo a ver com finanças comportamentais, que é manter a sua estratégia, né? Porque se daqui a 15 anos vem uma Para nova quem está crise, mais baralhado, para quem está mais baralhado e não percebe estes conceitos, buy and hold, para quem não percebe o inglês, é compra e Uhum, mantém, segura para sempre. Pronto, é assim. isso aí. Com aquela Só ideia para quem não de está não botar o familiarizado com este dinheiro. conceito. Isso, sem ser a ideia de botar o dinheiro no mercado e tirar. Então, você compra Isso. e faz com que o seu patrimônio cresça lá dentro. Então, você pega parte do seu, da sua renda mensal, né? E determina com que essa parcela da renda não pode te fazer falta, porque justamente é investimento de longo prazo. E daí, Por atrelado a isso, isso, a gente investe. Por isso é que estes dois livros, O Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária, Uhum, são tão importantes quando falam no paga a ti próprio primeiro. certo. Aprendeste esse conceito. E o pagar a nós, Uhum, esta disciplina de pagar a nós próprios primeiro é importante porque, no meu caso, é isso que garante, mais uma vez, que eu consigo ter a vida que eu quero, dar conforto à minha família e meter dinheiro de lado para investir. A minha prioridade é sempre essa. Eu todos os meses tenho que pôr X por mês para a uhum. corretora. Depois eu não compro logo. Eu vou É comprando isso por aí. nível, mas todos os meses meto para ali. E esta disciplina é que é muito importante e aquilo que falámos há bocadinho. Estamos a adquirir património.
E é isto que Adquirir muita gente patrimônio. não percebe. Quando estamos a comprar ações de excelentes empresas cotadas na bolsa, ou excelentes ETFs, que são cestos onde estão essas empresas, Uhum. estamos a ser acionistas dessas empresas e estamos, com isso, a adquirir património. E se nós encararmos, Uhum. se percebemos isto desta forma, parece que tudo muda. Porque Com certeza. é muito fácil perceber. Eu estou a comprar uma casa, um apartamento, mais outro, é fácil perceber, ok, estou a adquirir património. Mas para as pessoas menos instruídas financeiramente, parece que comprar ações de empresas cotadas na bolsa não é adquirir património. É porque nós estamos a tornar-nos acionistas dessas empresas. Exatamente. E o que tu falou ali do paga-se a ti mesmo primeiro, eu tinha esse conceito, e recentemente eu vi o Tony Robbins, aquele norte-americano que é muito Sim, bacana. sei. Ele tem uma frase que é muito parecida com isso, que ele diz que você está aí na tua empresa ou no teu negócio, se o governo fala, Pedro, a partir do próximo mês, você tem 5% a mais de impostos para pagar. Uhum. Tu pode chorar, ficar brabo, achar que não é justo, mas daqui a 30 dias você vai pagar. Então, exatamente. E o que você tem que fazer? Você vai jogar esse preço para frente, você vai cortar custo, tu vai fazer alguma coisa. Uhum. Então, para os investimentos, a gente tem que imaginar como se viesse o governo e falasse, olha, Guilherme, agora você tem 5% do teu ganho que tem que ir para esse local, tem que ir para essa corretora. Então, Uhum. isso é um imposto criado e que você só vai poder pegar esse dinheiro daqui a tanto tempo. Tu pode É algo chorar, que tu tu pode ficar impões, bravo, é isso, mas é algo que mas tu assim, impões a ti próprio. Há dias um amigo meu disse, pois, porque eu disse-lhe assim, olha, eu dentro de mim tenho o Pedrinho e o Pedrão, que tenho dois, não é? O Pedrinho é aquele, opa, mas este mês até me dava, isto é o Pedrão, para ali, primeiro para ali, primeiro, depois logo se vê. E acho que é primeiro lá. importante esta questão de nós, por isso é que o termo das finanças comportamentais é tão interessante, que é, nós temos que nos disciplinar como se fôssemos o Estado a obrigar, um patrão a obrigar. Nós temos que ter o Guilhermão, o Pedrão, né? É A isso dar mesmo. na cabeça e a obrigar a pôr de lado e a pagar a nós próprios primeiro para o investimento e para este longo prazo, porque se nós estamos a olhar só para o que vamos consumir hoje, gastar hoje, usufruir, viver hoje, estamos a esquecer que se calhar hoje vai ser espetacular, mas É, eu quero que a minha vida seja espetacular sempre, percebes? E para perfeito. isso eu tenho que construir condições para, hoje é espetacular, mas eu quero que daqui a 20 ou 30 ou 40 ou não sei quantos anos continue a ser espetacular. Então eu tenho que criar condições para isso. Não é ficar na expectativa de espero que daqui a 20 anos a minha vida ainda seja espetacular. Não, eu vou criar condições para que isso aconteça. Vou, vou criar e fazer isso aí. Eu tenho na palestra também, eu digo assim, que quando a gente está pensando o nosso futuro, é como se tivesse aquelas barras dos jogos antigamente lá que ficava carregando, né? Loading. Então você Loading. via isso, você via várias barrinhas e a gente tem que olhar para a nossa vida como essa barra e pensar assim, o meu salário no final do mês, o meu ganho daqui a 6 meses, por exemplo, no final do ano, ele vai preencher umas 4 barrinhas dessa. Só que o objetivo máximo que a gente tem que fazer é, em um mês, conseguir preencher todas essas barras. Uhum. Então, como se elas fossem as idades. Então, eu tenho que saber que eu estou preenchendo a barra lá do meu futuro. Então, eu não tenho prazer nenhum naquilo. Eu Pois fico não. até mal de saber, eu nunca vou usar esse dinheiro, talvez. Talvez quem vai usar vai ser o teu filho, teus netos. Mas você preencheu. Você vai preencher barras mais do meio e você vai preencher as barras do seu prazer momentâneo. De ir no shopping, comprar alguma coisa, fazer uma viagem com a família, tomar um bom vinho se você quer, comprar, Isso. se dar algum presente. Mas porque Então, já te pagaste a ti próprio primeiro, claro, podes exato. fazer isso. Olha, há dias na sauna tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que eu estava-lhe a dizer que eu recebo
o meu ordenado e recebo dividendos das minhas 2 empresas privadas, tal, vai logo para a corretora e deixo na minha conta só o que eu sei que eu necessito por mês. E ele disse, engraçado falares nisso porque eu também sou assim. Há dias a minha esposa, faltavam 5 dias para o fim do mês, disse assim, temos que comprar, se calhar, podíamos comprar um carrinho de bebê melhor para a mais nova. E ele entrou na conta e disse, tens que esperar que receba o ordenado. E assim, ele tem uma empresa que fatura 5 milhões de euros. E portanto, Olha só só. para teres noção, ele disse, ela ficou assim a olhar para mim e eu, olha, já não tenho dinheiro que chegue na conta, portanto, daqui a 5 dias recebo e vamos comprar o novo carrinho de bebê. E esta disciplina, isto pode parecer... mesquinho, pode parecer mão fechada, essas coisas, né? Isso. Não podemos levar isto ao extremo. Eu já falei noutro episódio. O meu avô materno era muito forreta. Eu não sei se esta expressão aí no Brasil. Forreta. Usa. Mas ele era mesmo forreta ao ponto de cortar no conforto e cortar numa série de coisas. E então eu lembro-me que a casa dele era toda em madeira e tinha assim uma varanda, um alpendre. E o alpendre já estava assim, inclinado para a frente. E a minha mãe dizia-lhe, pai, tenho que mandar ver aquela varanda, porque aquilo um dia vai cair. Ele só mandou reconstruir a varanda quando ela caiu. Quando ela de verdade caiu. Isto é muito mau, estás a perceber? Isto é muito mau. Agora, teres aquela disciplina de eu já tenho o conforto que necessito. Então, podíamos comprar um carrinho de bebê melhor? Podemos, mas se esperar 5 dias, não estamos sem carrinho de bebê, estás a perceber? Esta disciplina dele pode parecer quase mesquinho no meio de uma pessoa que tem uma empresa que fatura 5 milhões, mas é uma disciplina que eu acho importante. E talvez ele só atingiu esse patamar de ter uma empresa que fature 5 por ser esse tipo de pessoa. Exato. Né? Exato, então, talvez é uma situação que pega nisso aí. E também desse negócio do tempo, a gente aprende, né, no Behavior Finance que tem a preferência temporal. Preferência temporal alta e baixa. Então, aquela pessoa com a preferência temporal alta, ela justamente joga com que o presente é mais importante que o futuro, porque ele quer viver muito hoje. E a preferência baixa é o contrário. A pessoa morre de fome para daqui a pouco, lá no futuro, poder comer. Então, novamente, entendendo que se você tem uma característica da preferência temporal alta, você precisa exercitar as outros tipos de coisa. Então, tudo volta no processo decisório e de você se conhecer para dar as cartadas. Um dos meus primeiros mentorados foi um corretor de imóveis, né, que compra e vende imóveis aqui em Balneário. E ele é um amigo meu, então por isso que eu falava que ele tinha uma certa desorganização mesmo, ele era uma pessoa desorganizada. E eu falei assim, cara, te conhecendo, sabendo o teu perfil, só vai funcionar os investimentos no exterior uma vez por mês se isso passar pela tua secretária. Eu falei, cerque de pessoas, se cerque de pessoas que vão te ajudar. Então, da mesma forma que ela paga as contas do teu escritório e ela transfere o Prolabore para você, para um outro corretor, ela vai chegar, fulano, fiz a transferência lá para a conta do exterior. Exato. Então, porque ele próprio não ia fazer. Isso. E o trabalho dele é só abrir a corretora, clicar em comprar e deu, porque ela já deixa a ordem pronta. Então eu falei assim, isso é você pegar a tua inteligência e se cercar da onde você não é bom, pegue coisas que vai te ajudar. Complementam. Que complementa. Então, aí as pessoas às vezes vão deixar de investir porque são preguiçosas ou porque não tem controle. Então, se você tem essas possibilidades, eu digo, cara, se cerca disso e vai. É assim que vai conseguir te ajudar. Muito bom. Tá conseguindo ter isso. Olha, e a pergunta, temos agora aqui ao telefone um ouvinte que... Não temos nada. Que está a perguntar, mas eu imagino que lá em casa, quem está a ouvir isto, ou não sei onde é que estão a ouvir isto, pode ser na praia, estejam a querer que eu pergunte, Guilherme, para quando o livro?
Esse foi o ponto de partida, né, de tudo, né? Exato, mas porquê que o livro ainda não está cá fora? Porque vou ser exatamente sincero e franco, justamente pelo meu perfil e justamente por ser uma pessoa que realmente procrastina um pouco as coisas. Uhum. Então, eu tenho uma facilidade tremenda com Excel, por exemplo. Para eu fazer um PowerPoint de um conteúdo que eu sei, eu levo 5 horas. Aquilo me deixa louco fazer um Word, fazer um PowerPoint. Uhum. Então, é algo que sai da minha zona de domínio. Então, a parte do livro, eu já estou com ali 60, 70 páginas escritas, mas eu confesso que é uma dificuldade que eu tenho de colocar as ideias em prática. Aí eu já comecei a pensar em pessoas, aqueles ghostwriters, aquele tipo de coisa que Não, ajudam a escrever. posso-te sugerir, por Claro, exemplo, que pode ser isso com um ghostwriter, mas o que tu podes fazer é gravar em áudio uma mentoria completa, dúvidas que te sim. vão fazendo e não sei, gravas em áudio ou em vídeo e depois transcreves aquilo. E já existe um site que se chama Sonix, eu vou-te mostrar aqui, .ai, é Ah, baseado em inteligência artificial. Só tens de ter atenção a uma coisa, que é a forma como nós falamos não é bem a forma como nós escrevemos. Quando vês uma aham. transcrição de um áudio, pode parecer que a construção frásica é um bocado estranha, um bocado pobre, mas lá está. Depois, ou fazes tu o compor a construção frásica, ou Uhum, entregas a alguém que escreva bem, que tenha o gosto da claro, escrita, ou a um exato. ghostwriter, para fazer a partir das transcrições do teu áudio o livro. Uhum, exatamente. Muito bom isso aí. E eu pego como ele foi a base de tudo, né? Então, a palestra, essas ideias saiu a partir disso. Então, eu sei que eu ainda tenho, eu tenho unfinished business ali, né? Tenho negócio para terminar ali com essa situação. Se vai ser um livro, se vai ser Uhum, algum outro tipo de coisa, não sei, mas eu quero continuar isso aí. É que daí, como acabaram acontecendo essas mentorias ao longo desse ano, as palestras e tal, eu deixei aquilo no stand-by até para montar o método, né? O método PSI, que é o uhum, método da mentoria, e os atendimentos, tudo. Eu comecei sem pretensão nenhuma essa situação, uhum. em abril desse ano, e eu vou estar terminando o ano aqui praticamente com quase 20 mentorados. Então, foram 20 pessoas de um trabalho totalmente orgânico. Meu Instagram é super Espetáculo. pequeno, mas a maior alegria é estar vendo que 20 pessoas estão tendo acesso ao mercado exterior, estão comprando de forma Uhum, inteligente e continuando a fazer o que sabem de bom, continuando a ser um bom corretor de imóveis, um bom médico. Eu tenho piloto de uhum. avião, eu tenho personal trainer, todos eles fizeram. Então eu digo, cara, vá ser o melhor na tua profissão, vá fazer os Isso, maiores cursos para ser o melhor piloto, vai crescer na tua isso. carreira, porque o investimento dessa forma que a gente combinou é 10 minutos por mês e deu, Uhum. né? Então, por isso que eu gostei tanto desse nicho e falei, ó, eu vou ficar nessa tomada aqui, né? Sim, Ajudando esse tipo de pessoas assim, com esse propósito de vida aqui também, né? muito bom, muito bom. Olha, Mas Guilherme, eu não sei se tens aqui mais questões. Estou a adorar esta conversa e acho que vai uhum, ser um episódio muito útil. Tem aqui umas pérolas que vão levar os ouvintes a pensar legal. naquilo que estão a fazer e pensar mais em viver intensamente o presente e com conforto. Eu estou sempre a insistir no conforto para nós e para a nossa Uhum, família, mas não nos esquecermos de que no futuro também queremos assim ou melhor, e por isso também hoje temos que isso. atirar aquela sementinha para o futuro, para que ela esteja lá, para que seja aquela árvore que esteja lá a fazer sombra quando lá chegarmos, não é? Claro, tem que ter. Todos nós temos capacidade de fazer um investimento pequeno todos os meses, porque a gente vai contar com o tempo, com o juro composto. Então, é isso que vai fazer a grande multiplicação lá na frente, né? Então, Uhum. o tempo é o nosso principal aliado. Então, a pessoa, eu gostaria de investir 1.000 por mês, mas ele só pode 300, só pode 500. Começa com isso, Começa,
Ou É começa com muito 100 ou melhor. 50. Começa com isso. Quanto menor for, mas começa a Uhum. disciplina que você cria, a mensagem que você manda para o teu cérebro, para o teu estilo de vida. Todo dia primeiro eu faço o meu aporte, né? Eu digo, a gente novamente, país emergente, é uma situação complicada, a gente tem muita inserção de governo, então toda vez que eu mando o meu recurso para fora, que eu faço o meu aporte e que eu vejo as pessoas fazendo, é Estás a um alívio diversificar e a nas costas. diminuir o teu risco, claro. Isso, você fala, puxa, por que que eu não posso aportar mais, né? É só Pois. isso que é o arrependimento, né? Sim, sim. Então, e por isso que é a beleza de construir. Eu falo, a pessoa que não tem nada, ela pode ter muito, e a Uhum, pessoa que já tem alguma coisa ou tem muito, ela vai ter muito mais, né? uhum. Não tem como. A gente tem no Brasil aqui o caso do Luiz Barsi Filho, é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Ele Sim, sim. era engraxate, ele era uma pessoa de rua, ele não tinha nada. E hoje ele ganha, acho que era 1 milhão e pouco por dia de Dividendos dividendos. é uma coisa louca, pois é, pois é. É. Aí vai perguntar, mas o que que ele fez? Ele tem trocentos cursos, ele é PhD, ele é isso? Não. Ele investe todos os meses e segue o plano, né? Não quer Uhum. saber se o governo mudou, se o dólar tá caro, o que que foi. Ele compra todo mês e reaporta os Isso, dividendos. é aquele plano. Uhum. Uhum. Então, É isso, é uma é coisa isso. simples e a gente. E um negócio que eu acho interessante também, até para compartilhar aqui, tem um dos mentorados que ele tem uma fábrica de brinquedo. E ele Uhum. é um bom empresário, assim, tudo. E eu falo assim, no investimento, a gente não pode olhar a fábrica como se fosse o negócio. Porque, por exemplo, assim, se você chega para trabalhar na tua fábrica e ela está pegando fogo, quanto Uhum. mais você trabalhar para apagar o incêndio, menor vai ser o risco de você ter um problema, né? Você vai ficar ali correndo, pegando balde d'água, ligando para o bombeiro. Talvez você vai segurar alguma coisa. Nos investimentos é totalmente o contrário. Então, se Uhum. você chegar um dia e ver a tua carteira caindo 50%, 40%, tu não tem que fazer nada. Esse Exato. que é o conceito número um. Então, você, no Se negócio, estiveres, se estiveres a investir sim, em empresas com excelentes fundamentos, ou ETFs que contenham claro, o tal cesto de empresas com excelentes fundamentos e não seguindo. especulativas. Com certeza, seguindo o plano, tendo essa Isso. situação, tu vai ver. Não tem que fazer nada aqui, porque, ok, não adianta você querer ligar, ficar olhando a notícia, ver isso, não vai mudar a situação. Uhum, Então uhum. é contraintuitivo. Aí eu Pois digo, é. aí tu vai chegar em casa, a tua esposa ou o marido chega e pergunta, ó, o que tu fez com o nosso dinheiro? Tá caindo. Não vou fazer nada. Mas como nada? Tem que fazer alguma Exato. coisa, tem que fazer alguma coisa. Isso não é vida real, isso é vida de investimento, né? Então, Sim. você não faz nada. Então, esse tipo de situação que eu digo que o Behavior Finance ele está aí para nos dar essa base E para quem moldar, vai moldar. realmente e para quem vai ter o jogo de longo prazo debaixo do braço e falar assim, ó, vamos junto. Não me Uhum, deixa, não me deixa ter essas falhas, né? Não me deixa pensar em vender, não me deixa pensar em seguir uma manada, achando uhum. que agora eles estão certo e eu estou errado. E a manada, notícias financeiras, por exemplo, que essas notícias, muitas delas são para manipular mesmo o sentimento das pessoas e para levar, e porque isto os índices ainda vão cair mais 900 pontos e as Uhum, pessoas vendem tudo e aquilo passado uma semana ou duas, maior uhum, recuperação da última década da história. e É isso tu, aí. epá, eu sou mesmo idiota, vendo no fundo e tinha É. comprado no topo. Já fui esse Então, idiota em 2018 todo, e 19. todo mundo, exatamente, todo mundo acontece, tem alguns erros assim, o interessante é aprender com isso Uhum, e levar essa ideia para frente, né? Então, sim. é por isso que o nome é previsão de mercado, né? Ou o que a pessoa acha, o que Uhum, espera, é tudo isso, é ser, eu acho. Então, se você quer investir acompanhando notícia, sai de nada. exato. Leia a notícia para o teu conhecimento, se você gosta, se você quer estar bem informado.
né? Eu gosto, eu consumo vários sites internacionais, aqui do Brasil, eu gosto, porque isso aqui é uma coisa que tá Eu não, dentro de mim. eu não. Eu gosto, mas eu não sou movido a Não nada. te afeta as É, emoções, os sentimentos. o cara olha ali, pô, essa empresa subiu tanto, essa aqui caiu. Eu falo, puxa, mas eu deveria ter investido. Porque... Não, eu não penso. Eu consumo Exato. como um conteúdo, como ler. Olha que legal que essa empresa subiu 20% ontem. Pô, por isso, por isso, por isso. Isso não Não me mexe afeta, né? contigo. Então, Uhum. esse tipo de coisa que é muito show de bola. Olha, Guilherme, já estamos aqui há 1h30. Queres deixar umas palavras finais a todos os Hum, ouvintes? Lá no começo, lá agora eu me lembrei que tu tinha perguntado a questão de Harvard, né? Só para explicar ali também, né? Um Sim. pouco. Então, quando eu fiz aquele curso em 2020, eu gostei do mercado, do behavior, e eu fiquei procurando alguma coisa para fazer com Ah, relação ao behavior finance. E nesse ano, eu olhando os sites ali, eu vi que Harvard, depois da pandemia e tal, reabriu a porta para os programas executivos. E eu uhum, também deixo isso aqui também para o pessoal, certamente podem pegar esse gancho e fazerem isso. Porque o programa executivo que eles usam são 3 dias de imersão, tá? É muito pouco, só que é lá dentro da universidade e você tem vários cursos de várias áreas e você escolhe qual que tu quer fazer, faz as aplicações, manda currículo, tem que mandar todo tipo de coisa para você ser aprovado. uhum. E esse que eu fiz era decisões de investimentos e finanças comportamentais. Então foram 3 dias que você fica totalmente imerso lá dentro da universidade, tendo aula praticamente do café da manhã até a janta e a troca de E experiência com colegas. saíste de lá louco. Foi muito informação, mas o que Sim. eu fiquei muito feliz é de conversar com professores que são Uhum. a nata da Topo. nata, né? Não, Uhum. teoricamente não tem as pessoas acima deles, né? E diversos professores, diversos colegas, e justamente testar essas teses que eu estava aplicando e fazendo. Então eu sempre falava com eles, olha, ETFs amplos e passivos, longo prazo, comprar, manter, tudo. O senhor vê com boas perspectivas como é que é? Ele falou assim, ó, é E ó, isso que eu falo para meus alunos, é exato. isso que eu faço na minha carteira. Aí ele diz, aí alguns, eu tenho um percentual de risco que eu brinco, que eu tento fazer ciclos de mercado, mas o grosso da minha carteira está seguro nisso. Uhum. Então eu voltei muito mais tranquilo de saber, pô, é uma Os grandes situação estão a fazer assim. que estão sendo isso e ter feito um network lá fantástico, lá encontramos Uhum. brasileiros lá que foram, que moram lá, tudo. Então, eu deixo essa recomendação aí para todo mundo. Tem cursos de liderança, cursos na área de economia, cursos na área de finanças, muito, muito, muito curso legal, políticas econômicas. E é uma experiência, você conhece a Única. universidade, você vai para Boston. Então, eu voltei de lá na semana passada e por isso que a gente teve esse desencontro de Mudámos. data aí, Pois e foi. já te agradeço, né, desde já pelo suporte, e valeu a pena demais, assim, foi uma Sim, experiência inacreditável. sim, muito bom. Olha, ficamos. Queres deixar umas palavras finais de paz e amor para todas as pessoas que estão a ouvir ou a ver este episódio? Vamos lá, vamos lá. Finanças comportamentais, a ideia é justamente entender de que nós não se comportamos como os livros mostram. Uhum. Nós não somos aquele ser racional, totalmente egoísta e totalmente intuitivo. A gente erra, né, justamente pelos nossos erros, são chamados de anedotas no mundo das finanças comportamentais, Uhum. e por isso que eles classificam as pessoas como humanos, como simplesmente humanos, porque você perde uma data de aniversário, você às vezes acorda mal-humorado, você esquece de tomar um remédio, e as decisões financeiras, às vezes, elas são tomadas numa mesa de jantar, num café com amigos, e não naquelas planilhas,
não sentado com o teu gerente de banco ou com o seu assessor. A fazer um plano Então, detalhado de negócios. não, as decisões financeiras geralmente são tomadas nesse ambiente. Então, a gente percebe que é muito emocional em jogo. É muito emocional. E uma coisa que a gente não pode ter é empresas de estimação, né? Aquela empresa que você vai ter para o resto da vida e achar que ela é única. Não sabemos o dia de amanhã e por isso que vale tanto a você se conhecer, seguir um plano, seguir uma forma de investir e trabalhar na sua área, trabalhar no seu ramo e aportar cada vez mais. A gente não pode querer achar que eu preciso ficar mais horas na frente do computador lendo balanço para achar incongruências e achar alguma informação que o mercado não viu. Eu preciso me colocar no lugar, saber que o mercado é muito maior do que eu. Né? E da mesma forma que é difícil achar R$100 na rua hoje, é difícil você encontrar barganhas, vamos dizer assim, de certa forma, no mercado. Você tem que ter muito tempo, você tem que analisar demais isso. E isso é difícil. Você não pode querer olhar um site e achar que você está descobrindo uma empresa ali que ninguém viu. Então, é esse tipo de conselho que é muito importante. Muito mais vale um bom trabalho na sua área, você empreender, você saber criar negócios e cuidar da tua vida para você ter mais dinheiro para aportar, do que querer que os seus investimentos se multipliquem e sejam a coisa mais explosiva do dia para a noite, né? Então, investir para o longo prazo, a certeza é que você vai estar muito melhor do que está hoje. Esse é a mensagem final, assim. Que grande mensagem. Olha, Guilherme, muito obrigado por tudo e Show de bola, vamos mantendo contacto. Vai ser um prazer, estou à disposição, conversamos aí e que possam ter outras oportunidades, outras conversas, outros papos aí. Isso. Um abraço então, Guilherme. Até mais, tudo de bom. Tchau.